Olá! Poucas coisas nas últimas décadas chacoalharam tanto a engenharia de software quanto a inteligência artificial, e ela não chegou como uma ferramenta qualquer, mas como uma verdadeira parceira de desenvolvimento. Para quem lidera negócios, entender essa transformação, olha, não é mais opcional, é uma questão de sobrevivência e de competitividade. Então, vamos mergulhar nesse cenário que já está acontecendo. E vamos direto ao ponto, aquela pergunta que tira o sono de muito desenvolvedor e gestor por aí. Com a IA agora gerando código, será que a profissão de programador está com os dias contados? É uma dúvida que gera muita ansiedade e, claro, muita especulação no mercado. A resposta curta e direta é não. A programação não está morrendo, de jeito nenhum. O que está acontecendo é uma metamorfose. A função, o valor de um desenvolvedor, a própria economia por trás de criar tecnologia, tudo isso está evoluindo para algo completamente novo. Para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 5 pontos que são essenciais. A gente começa entendendo a natureza dessa revolução, depois vamos olhar para os dados de produtividade, ver como o papel do desenvolvedor muda, qual é a oportunidade de negócio que surge disso e, por fim, por que o fator humano se torna ainda mais crucial do que nunca. Ok, primeiro ponto. A gente precisa entender a mudança de paradigma. Aquele modelo tradicional, sabe, onde um desenvolvedor senta e escreve manualmente cada linha de código, esse modelo está sendo substituído por um novo, muito mais colaborativo entre o ser humano e a máquina. Mas afinal, o que é essa tal de programação assistida por IA? Pensa nela como um copiloto extremamente habilidoso do seu lado. Ela não só completa trechos de código, mas também sugere melhorias, explica funções complexas e até cria testes para validar o trabalho. É, na prática, um amplificador da capacidade intelectual do desenvolvedor. Agora vamos sair um pouco da teoria e olhar para os dados concretos. Vamos ver quais são as ferramentas que estão liderando essa mudança. E, mais importante, o impacto que elas já estão gerando hoje, o impacto que a gente consegue medir. E isso, veja bem, não é ficção científica, já é uma realidade no mercado. Ferramentas como o GitHub Copilot, da Microsoft, ou o Gemini Code Assist, do Google, já estão integradas no dia a dia de milhões de desenvolvedores. Elas funcionam com base em modelos de linguagem gigantes que foram treinados com bilhões de linhas de código público. É por isso que elas conseguem identificar e replicar padrões com uma precisão impressionante. E o impacto disso é gigante, 55%. Guarda esse número porque ele representa um ganho de velocidade que merece, e muito, a nossa atenção. De acordo com uma pesquisa publicada pelo próprio GitHub, que é uma fonte bem confiável nisso, desenvolvedores que usam a ferramenta Copilot estão concluindo suas tarefas até 55% mais rápido. Pensa bem, isso não é uma melhoria pequena marginal, é um salto quântico em eficiência. E não é só o GitHub que diz isso. A consultoria McKinsey, em um relatório super completo sobre o potencial econômico da IA generativa, projeta que essas ferramentas podem aumentar a produtividade dos desenvolvedores entre 20% e 45%. Sabe aquele gargalo histórico da engenharia de software? Pois é, parece que ele finalmente está começando a ceder. E para fechar este ponto com chave de ouro, o AI Index Report de 2024, que é um dos relatórios mais respeitados do setor, publicado pela Universidade de Stanford, confirma: o desenvolvimento de software não é só mais uma área impactada pela IA, é uma das que já está colhendo os maiores ganhos práticos de produtividade. Ponto. Certo. Se a IA está assumindo a tarefa mais repetitiva de escrever código, a consequência lógica é uma mudança na função do desenvolvedor, né? A pergunta, então, vira outra. Onde é que o talento humano passa a gerar mais valor agora? A transição é clara, de um artesão para um arquiteto. O foco sai daquele detalhe microscópico da sintaxe de cada linha e vai para a visão macro, para a lógica do sistema como um todo. O profissional se torna um curador, um revisor crítico, que garante que as peças que a IA ajuda a construir se encaixem de forma coesa, segura e, claro, eficiente. Isso significa que o valor de um desenvolvedor não está mais só em saber uma linguagem de programação específica, mas sim na sua capacidade de estruturar problemas. As habilidades mais valiosas agora são outras: visão de arquitetura, pensamento sistêmico e, fundamentalmente, a capacidade de fazer as perguntas certas para guiar a inteligência artificial. Agora vamos conectar tudo isso com a estratégia do negócio. O que essa nova economia na produção de software significa na prática para a capacidade de uma empresa inovar e competir no mercado? A lógica é uma reação em cadeia muito poderosa. Pensa comigo. Quando o custo de desenvolver um software cai, o custo de experimentar, de testar ideias, de inovar também diminui. E com a inovação ficando mais barata e mais rápida, o ritmo da transformação digital da empresa inteira acelera junto.
Na prática, o que isso quer dizer? Que ferramentas que antes levavam meses para serem desenvolvidas, tipo sistemas internos de gestão, automação de processos, dashboards de análise, agora podem ser prototipadas e implementadas numa fração do tempo. Isso democratiza a criação de tecnologia, permite que mais empresas construam suas próprias soluções e ganhem uma agilidade competitiva gigantesca. Mas, apesar de toda essa tecnologia e de toda essa evolução, a gente chega no fator que, no fim do dia, define o sucesso: o pensamento estratégico humano. A tecnologia é a ferramenta, mas a visão, a direção, ainda é nossa. A divisão de papéis fica bem clara aqui. A IA pode até escrever o código, mas é o ser humano que define a estratégia do produto. A IA pode automatizar testes, mas é o humano que desenha a experiência do usuário e decide as prioridades do negócio. A execução pode ser amplificada pela máquina, mas a estratégia continua sendo fundamentalmente humana. E essa talvez seja a grande mensagem. No meio de um mar de novas tecnologias e possibilidades, o pensamento estratégico é o nosso farol. As ferramentas nos ajudam a navegar mais rápido, sem dúvida, mas é a liderança humana que define o destino, o que e o porquê de cada projeto. E para encerrar, fica esta provocação para refletir. A questão de verdade não é se a IA pode programar. A questão é quem vai aprender a programar melhor com ela. A vantagem competitiva não virá de quem resiste à mudança, mas de quem a domina. As empresas e os profissionais que souberem usar essas ferramentas para ampliar sua criatividade, sua estratégia, esses vão ganhar uma velocidade de inovação incomparável. A pergunta final, a pergunta estratégica é: como a sua organização vai fazer isso?